que é uma polêmica que se desatou em torno de uma frase que o Lula fez no discurso dele, no momento da apresentação lá da denúncia contra ele. Que ele falou que o político tem que conseguir o voto concursado, não. Aí isso aí deu margem a tudo quanto foi tipo de campanha caluniosa contra ele. O problema é o seguinte, quando o Lula falou de concursados, ele não estava falando do cara que fez concurso para ser carteiro nos Correios, logicamente. Né? Você, para ser carteiro, você não faz sentido você sair por aí pedindo voto de ninguém, não é? Imaginou, não, o cara fazendo campanha na vizinhança, não, eu quero que você me eleja para carteiro. Ou para ser escriturário do fórum, por exemplo. Não faz sentido. A discussão aqui é uma discussão muito importante e é sobre o seguinte, é sobre os poderes públicos. O que ele disse, né, que foi deformado aí por um monte de gente de direita e de esquerda, é o seguinte, se você é parte das autoridades que comandam o poder público, você não pode ser concursado, tem que ser eleito. Ele estava se referindo principalmente às pessoas do judiciário, juízes e promotores. Por que é que o Brasil, nesse momento, está sendo governado por juízes que ninguém elegeu? Essa que é a grande pergunta. Ele está certo. O político mais corrupto que tem no Brasil, ele está numa posição mais honesta e mais democrática do que esses juízes. Isso tem que ser dito com todas as... Porque concurso não é eleição. O juiz teria que ser eleito. O presidente é eleito? É um dos 3 poderes da República? O STF teria que ser eleito também. Vai lá, pede o voto, faz a safadeza, mas depois tem que ser eleito de novo. O Moro, ninguém elegeu o Moro. Eu, por exemplo, ao contrário de muita gente no Brasil, eu não reconheço politicamente, sou obrigado a reconhecer na prática porque você vai preso, né? Mas politicamente eu não reconheço a autoridade de nenhum juiz no Brasil de julgar nada. Quem elegeu essa gente? De onde eles saíram? De onde que vem a legitimidade deles para deter poder dentro do país? A Constituição burguesa, decrépita e antidemocrática que tem no Brasil fala, como todas as constituições desde da época das revoluções burguesas, todo poder emana do povo e no seu nome será exercido. O poder do Moro não emana do povo, não emana de lugar nenhum. É uma burocracia que existe à margem do país. Né? Isso é uma burocracia. O cara faz um concurso, integra aí uma maçonaria, e aí ele decide a sua vida, se você vai ficar preso, se você não vai ficar preso. Não tem legitimidade nenhuma. Inclusive é um absurdo que um juiz que não foi eleito ponha um cidadão que foi eleito na cadeia. É totalmente, seja lá por que motivo for. Todo mundo sabe que a democracia significa isso. Os poderes que existem no país, eles têm que surgir, emanar da representação popular. Tudo bem que a representação popular não vale também um feijão. Mas, pelo menos, o mínimo que a gente tem que exigir é que seja eleito, pô. Agora, até o cara não eleito manda no país? Como é que pode ser isso daí? Né? Então, primeiramente, a gente deve dizer isso. Tem que haver uma campanha contra esses juízes. Tem que falar isso daí. Eles, por exemplo, na eleição que nós estamos atravessando agora, parece que mais de 24 mil candidatos foram impugnados pelos juízes. Eles têm muito mais poder eletivo do que qualquer eleitor, do que todos os eleitores juntos. Eles determinaram que 24 mil pessoas não serão submetidas ao julgamento popular. Como é que pode? E quem elegeu eles para fazer isso daí? É uma coisa absurda. Vocês vejam, por exemplo, esse Dallagnol fala que o brasileiro é um povo inferior ao povo norte-americano, que
que é um negócio meio nazista dele, né? Ou inteiramente nazista, considerar o povo inferior, seja lá por que motivo for. Mas ele, logicamente, a gente vê que ele é um puxa-saco dos norte-americanos de primeira grandeza, não é? Então, eu diria para ele, por que você não defende, como nos Estados Unidos, que todos os procuradores do Estado e tudo mais sejam eleitos? Que a polícia, os chefes da polícia sejam eleitos e tal. Vamos defender isso daí, que os juízes sejam eleitos também. Por que todo mundo aí é indicado, é nomeado, é concursado? Isso por um lado. Por outro lado, a gente tem que desmascarar uma farsa. Esse negócio de que o juiz é concursado, isso é mentira. Ele não é concursado coisa nenhuma. Quando você fala concursado, você supõe que seja como no caso do Correio. O cara vai lá e faz uma prova. Aí alguém pega o gabarito e fala, ele acertou tanto, pronto, passou no concurso. O juiz não é assim. Isso é bom que o povo saiba. O mais importante na aceitação dos juízes não é a prova. É uma entrevista que é feita com outros juízes. Isso por um lado. Por outro lado, isso é o mais escandaloso de todo, apareceu aí uma pessoa que estava concorrendo, não sei se para juiz ou promotor, o que fosse, e mostraram a entrevista. Na entrevista fizeram uma pergunta para a pessoa, que a pessoa não conseguia responder. Aí os juízes ficaram lá, não, mas então, está enrolando, até que a mulher, era uma mulher, depois de muito suor e lágrimas, conseguiu pelo menos enrolar na resposta da pergunta. E era uma pergunta idiota. Né? Qualquer funcionário aí poderia responder, não precisava ter curso de direito. Quer dizer, na verdade isso é uma curriola. Porque ele colocou assim, de que o político tem que pedir o voto e tal. É um problema institucional. Não tem autoridade para julgar. Ninguém escolheu ele. Eles se auto-escolheram. Eles se perpetuam dentro daquela maçonaria, daquela corporação, por vontade própria. Isso tem que acabar. Isso aí não pode ser assim. Esse STF, que é tudo indicado, eles vão transformar o negócio, eles estão para fazer uma reforma do STF, onde eles vão transformar o STF numa coisa ainda mais engessada. Você só vai poder indicar mesmo quem for ligado ao PSDB, ao DEM. Existe uma lenda que é a seguinte, que vem da época da colônia. Quanto mais regra, quanto mais lei, melhor, porque assim você protege, você impede, você assegura, você depura o processo. Isso é totalmente o oposto da realidade. Quanto mais normas, maiores os privilégios que vão sair daí. O país democrático, a instituição democrática é aquela que tem poucas normas. Porque quanto mais norma, mais fácil dos que já estão por cima de manipular. É o caso da eleição. Cinicamente falaram que a eleição era assim, para garantir a isonomia. Só que você não pode fazer campanha. Então como é que você vai garantir a isonomia? Quem faz campanha é a Rede Globo, a Rede Bandeirantes. Só que a Rede Globo Bandeirantes a gente não controla. Então, quer dizer, são eles que mandam na eleição. Tem a norma de que o adesivo tem que ser de um tamanho, não pode colocar... Vocês veem que não tem campanha de rua, né? O efeito da isonomia é o seguinte, o povo não pode ter que ver a campanha na rua onde ele mora, nada. Não tem quase nenhuma campanha de rua. Isso aí, segundo o Estado de São Paulo, é bom porque a cidade fica limpa. Mas é ruim porque a política fica cada vez mais suja. Então a gente tem que decidir, ou a gente suja a cidade, limpa um pouco a política, coloca pessoas que representam algum desejo popular, ou a gente mantém a cidade limpa e os picaretas todos são eleitos. Tem que escolher, na vida não é perfeita.